Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado Investimentos. E hoje um programa diferente, porque a gente vai ter ICL Mercado Investimentos entrevista na sexta-feira. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas eu não vou dar muito spoiler por enquanto. Eu vou dar primeiro bom dia para o André e depois a gente conta aí a novidade para vocês. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Entrevista especialíssima hoje aí. A gente vai falar de mercado de trabalho com essa entrevistada. Mas, Débora, você que é fã dela aí, você que conseguiu trazer ela para cá, então vou deixar aí você aí fazer então fazer as boas-vindas aí para a nossa entrevistada. Então, introduza aí a nossa entrevistada aí do dia aí no nosso canal. Bom, hoje a gente vai conversar com a Deia Freitas, que é a idealizadora do podcast Não Inviabilize, CEO, dona e proprietária do conglomerado Pônei. Para quem assiste, para quem escuta, vai saber do que eu estou falando. Hoje ela vem conversar aqui com a gente sobre o mercado de trabalho. E a gente chamou a Deia aqui por um motivo muito especial, porque ela está indo na contramão desse mercado de trabalho que a gente vê aí, principalmente dessas relações informais, da deterioração das relações trabalhistas, ela vai na contramão de tudo isso. E como essa semana a gente falou muito sobre esse assunto, a gente chamou a Deia para ela mostrar aí que é possível pensar diferente nas relações de trabalho, pensar diferente sobre o mercado de trabalho. Então eu vou chamar aqui a Deia conosco. Deia, bom dia, como você está? Bom dia, tudo bem? Então, Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos começar aqui, porque a gente quer passar pelo maior número de perguntas possível. E um tema que a gente sempre aborda aqui no programa é a precarização das relações de trabalho. Inclusive, nessa semana, depois de 7 anos da reforma trabalhista, saiu um estudo da FGV apontando que 7 em cada 10 autônomos gostariam de ser CLT. E esse tipo de relação vem crescendo aqui no Brasil, dentro dessa construção neoliberal, e lidar com isso é um dos grandes desafios do mercado de trabalho. Uma parte da nossa audiência é empreendedora, inclusive, e muitas vezes tem na sua renda dependendo do seu negócio, mas não quer deixar o social de lado, não quer ter lucro às custas do trabalhador e não quer, por exemplo, ter um fornecedor mais barato que ele não conhece, a cadeia produtiva. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi para você essa trajetória, essa tomada de decisão na sua empresa. Então, se quiser contar aí um pouquinho para a gente, Deia. Bom, quando eu comecei o podcast, eu também não tinha muita noção. Eu vinha já de um mercado da minha área que era muito precarizado. Eu trabalhei muitos anos na área da moda. Então, às vezes você consegue um CLT precarizado, às vezes você consegue só PJ. Então, eu já vinha dessa área. E quando eu comecei o podcast, foi a minha primeira experiência trabalhando com internet. Eu não sabia como ia ser. Então, eu vi ali que eu precisava de algumas pessoas para me ajudar, mas eu não sabia se aquele negócio ia funcionar ou não. Então, eu contratei as pessoas que eu tenho hoje, inicialmente como PJs mesmo, mas tendo muito cuidado com a relação que o PJ tem, né? Porque muita gente contrata o PJ e ele acaba cumprindo horário, cumprindo hierarquias que são aí características da CLT. Então, a gente se conversava uma vez só por semana e se baseava ali naquelas entregas, mas aquilo sempre me incomodou. Mas eu não tinha uma estabilidade financeira ainda para contratar essas pessoas como CLT. Então, acho que ali no final do primeiro ano eu consegui realmente me estabilizar e trouxe as pessoas que estavam trabalhando comigo de PJ como CLT. 2 das pessoas que eu contratei como CLT não se adaptaram ao esquema de CLT, né? Porque também muda para a pessoa que sempre foi PJ, que teve uma liberdade, que teve talvez ali 2 ou 3 empresas que ela trabalhava concomitantemente, né? Então 2 pessoas acabaram saindo, elas escolheram, né? Viram que não dava para elas essa questão da CLT. Mas eu sempre tive essa preocupação, né? De tentar adequar realmente as pessoas que estavam comigo ao sistema de trabalho que eu acredito que é CLT. E Deia, uma coisa que é muito importante em relação à sua empresa é a questão de que você toma muitas medidas inclusivas, né? E a gente sabe que está na moda agora essa crítica, agenda woke, é o fim aí do day, né? Que é porque algumas empresas
por exemplo, o Jack Daniels falou que não vai mais seguir isso, né? A empresa de Red Pill basicamente está falando aí que não vai mais seguir tá. isso, né? Mas você continua nessa batalha e você tem... e provavelmente você deve ter visto já um grande impacto em relação a isso, né? O impacto social dos seus trabalhadores. Então, você pode contar um pouquinho para a gente sobre tudo isso? Bom, tem uns anos eu anunciei uma vaga afirmativa que não era nem CLT ainda, era PJ, e com um salário compatível, enfim, e fui apedrejada na internet. Eu fiquei muito assustada, porque essa vaga, que era para pessoas pretas, pardas e indígenas, ela foi parar em páginas de direita e divulgaram o endereço da minha casa, prints da minha casa, me ameaçaram de morte. Uma pessoa abriu um processo contra mim no Ministério Público por racismo reverso. Ainda bem que a procuradora lá, a juíza, elas entenderam que eu estava dentro, né, dos meus direitos, enfim, isso não foi para frente. Mas foi algo muito assustador, assim, porque era uma única vaga. Eu sou uma empresa pequena, né? E causou um rebuliço na internet muito grande e um ódio muito grande, né? Talvez pela questão do desemprego que tem agora, então ali as pessoas que não se adequavam à vaga perceberam que elas não iam realmente ter uma oportunidade, não sei, mas gerou um ódio assim que foi desproporcional e que me assustou bastante, assim. Então, e era uma época que, por exemplo, a Magazine Luiza tinha feito a mesma coisa. Rolou crítica, sim, mas não o ódio que rolou em relação à vaga que eu criei. Então, eu acredito que as empresas que falam, como Jack Daniels aí, que não vou cumprir mais, eu não sei, talvez seja até para mídia, porque eu sei que em empresas maiores existem até leis que elas são obrigadas a adequar, né, a ter certo perfil de funcionário também, dependendo do número de funcionários que você tem. Então também não sei até que ponto isso também não é só para chamar atenção, né? Apesar do pensamento, enfim, dessas pessoas que lideram essas empresas, né? Até um ponto, né, eu acho que muito bem colocado, é que outras empresas mesmo colocam essas vagas afirmativas e não são criticadas dessa forma, né? E a gente vê também outros recortes que podem estar ligados a isso, e eu acho que isso vem muito em linha com a próxima pergunta. Porque você é uma mulher, né, uma mulher não branca, e só por isso, independente do que você faça, em meio a toda a estrutura da nossa sociedade que é machista, que é racista, as pessoas se sentem no direito de criticar, independente da medida que você toma. E você tem posicionamentos firmes, você se posiciona politicamente, você está lá nadando contra a maré. E quando você mostra que é possível conduzir os seus negócios com dignidade para o trabalhador, desafiando toda essa lógica do lucro pelo lucro, quanto você acha que tem também um peso no tipo de crítica que você recebe? E aí a gente pode pegar esse próprio exemplo, né, de quando você vai contra essas medidas, mesmo sendo mais custoso para você como empresária, como isso impacta na sua empresa. E aí a gente pode pegar esse exemplo mesmo do que aconteceu aí no caso da vaga afirmativa, que muita gente, inclusive, cancelou a assinatura que tinha com você. Isso te trouxe uma perda financeira. Então, como é equilibrar isso? Como é que é, assim, realmente lidar com essas medidas que podem, inclusive, custar caro para você, né? Como é que é isso no seu dia a dia, na sua empresa? Eu acho que não tem como eu falar de qualquer questão em relação a qualquer área da minha vida sem falar realmente da questão racial, de como o racismo atravessa, né, a vida de uma pessoa que não é branca. Então, por exemplo, todos os dias alguém escreve um questionamento do tipo: de onde vem o dinheiro dela? Será que não é um esquema de pirâmide? Já me acusaram de tráfico de drogas. Então, de onde vem isso, né? Quando isso não vem, por exemplo, para um influencer branco que compra um carro de R$1 milhão, ou que compra uma casa de R$10 milhões, ninguém pergunta para essas pessoas de onde veio o dinheiro delas, né? E no meu caso, sim. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Mano Brown. Gente, o Mano Brown
sabe? O cara que já está aí estabelecido em praticamente tudo que ele faz, né? É ouro. Que ele perde realmente a linha quando o caráter dele é questionado, e sempre é questionado. De onde vem o dinheiro? O que você faz? Está esquisito isso? Por que o nosso caráter sempre é questionado? E muita gente fala, Andréia, por que você rebate sempre, né? Porque eu acho que é uma questão que quando você não é branco, é uma coisa que realmente te pega. E tudo que você tem que fazer, até em relação à sua empresa, você tem que levar isso em consideração. Calcular esse impacto, né? Levando em conta a questão racial. Então isso é uma coisa que não tem jeito, não tem para onde correr. No meu caso, no caso do Mano Brown, enfim, no caso de tantas pessoas que são pretas, pardas, indígenas aí, e que estão, de certa forma, movimentando algum dinheiro, enfim, né, que estão com uma posição um pouco melhor em relação a finanças. E uma coisa que fez bastante barulho aí nas redes sociais, né, quando você postou aí, foi o caso de quando você presenteou seus trabalhadores aí com uma casa para cada um, né? E tem muita gente que apontou isso de maneira bem jocosa, falando, olha isso, né? Como assim? Tá agradando o trabalhador, que pecado, né? Pô, tá indo contra o Deus do mercado, né? E daí já não pode. Otária, né? Otária. Otária, né? Mas mesmo assim aí você foi aí, de novo, senador contra a corrente em relação a isso, né? Então, eu quero que você fale um pouco dessa experiência aí, de tentar humanizar um pouco o seu trabalhador nessa coisa que é tão diferente aí no capitalismo, né? Que geralmente o trabalhador é mão de obra e não passa disso aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco sobre essa experiência. Então, eu acho que a palavra certa não seria nem presentear, né? Porque quando... se a gente falar de presente, então eu estou numa posição onde eu estou dando alguma coisa, que eu sou muito boa, eu sou muito... Enfim, eu acho que a questão se eu não tivesse essas pessoas trabalhando comigo, eu não teria o dinheiro que eu consegui ter. Então, esse dinheiro também é dessas pessoas. Então, eu não fiz nada mais do que devolver para essas pessoas o fruto do trabalho delas. Então, eu consegui juntar esse dinheiro por 3 anos, dava ali 230 mil para cada um. Eu não queria realmente entregar o dinheiro na mão das pessoas, mesmo porque eu acho muito importante que todo mundo tenha uma moradia própria, né? Eu acho que é uma das seguranças de quem é da classe trabalhadora. Então eu fiz essa proposta para eles, né? De pegar esse dinheiro e de que cada um investisse num apartamento. Então quem achou apartamento de 230 mil ou menos ficou com a diferença, e quem achou um apartamento de 230 mil um pouquinho mais caro, absorveu essa diferença para si, né? Então, eu acho que eu não fiz nada mais do que devolver para o trabalhador o que é dele, né? Então, como diz o Lula lá, que ele foi no Podpah e perguntaram, Lula, o pobre tem direito a comer camarão? O Lula respondeu, quem que pesca o camarão? Né? É o pobre, então é o trabalhador, então é dele o camarão. E justamente esse tipo de posicionamento normalmente incomoda muito, né? Porque o trabalhador, por mais que ele produza ali e faça parte disso, o acesso do trabalhador a esse tipo de bem, a qualquer tipo de bem que seja fora do básico, já começa a ser criticado. Então parece que a ideia é manter o trabalhador ali realmente sempre dentro daquela, sempre só ali com acesso a itens básicos. Sim. Se começa, né, a ter um acesso para além da cesta básica, se começa a conquistar mais coisas, aí já começa a ter um questionamento. Né? E eu acho que isso acaba aparecendo muito, inclusive, nessas críticas que você recebe. Né? Não só do recorte da classe trabalhadora mesmo, tendo acesso a uma coisa que muita gente hoje não consegue ter por conta do sistema que a gente tem,
mas por muito do que você falou do recorte racial, que uma coisa não tem mesmo como dividir né, sempre vai atravessar. Sempre vai estar permeado ali. E isso causa mesmo, né? Pra gente causa muita indignação ver ainda gente que pensa dessa forma no Brasil, mas a gente sabe que é um pensamento majoritário. Então é muito importante a gente discutir aqui com você todas essas questões, porque vem muito em linha com o que a gente sempre traz aqui no programa. Então, se quiser trazer mais um ponto aí pra gente que você acha importante sobre a sua trajetória ou até mesmo sobre essas questões, fica à vontade, Déia. Eu acho que quando rolou essa coisa do apartamento, eu recebi alguns empresários ficaram bravos do tipo, mas agora o meu funcionário, sei lá, vai me cobrar disso. E eu acho que as pessoas entendem também que quando você trabalha com internet, por exemplo, o dinheiro que eu acabo gerando na internet é diferente, por exemplo, de um dono de gráfica pequeno, de um dono de lanchonete pequeno. É óbvio que talvez ele não consiga dar um apartamento para cada funcionário. Mas será que, de repente, não consegue dar um vale alimentação que realmente seja decente? Ou eu acho que é um ponto legal essa questão do apartamento, nem pelo apartamento em si, mas para a gente começar a discutir o que volta para o trabalhador do que ele produz, né? Pegando mesmo aí as mídias, né? O tanto de publicidade que entra numa televisão, o que volta para aquelas pessoas que trabalham naquela emissora, né? O que num jornal, o que volta para aquela pessoa em relação não só ao salário que ela ganha, mas ao que foi levantado em relação a dinheiro do que entrou, entendeu? Volta algum benefício que seja, né? Mesmo que não seja essa divisão de lucros tão completa, né? Então eu acho que vale a pena para a gente começar uma discussão, né? Para o trabalhador, para a gente cair naquilo da mais-valia, né? Para o trabalhador acabar entendendo quanto vale o trabalho dele. Se ele não tiver ali para construir aquele carro que custa 1 milhão, aquele carro que custa 1 milhão, ele não vai existir, né? Então, o trabalho dele é muito importante. Aquele cara que põe o pneu no carro, se ele não colocar, aquele ricaço que vai comprar o carro de 1 milhão, não vai ter o carro, porque não vai ter pneu. Então, eu acho que é um ponto que eu trouxe para a internet, uma discussão que quem é de sindicato, quem já está aí na batalha por direitos trabalhistas, sempre grita isso, né? Mas, de repente, a gente pode agora, por um outro ângulo, trazer isso para a internet, para as pessoas que são mais jovens, que agora eu acho que o trabalho está ainda mais precarizado do que... Eu estou com 49 anos, do que da época que eu comecei a trabalhar, né? Então, talvez a gente consiga despertar isso no jovem também, né? Essa questão dele saber quais são os seus direitos e o valor do seu trabalho. Então, quem sabe, né? A gente consegue levantar essa discussão. É que a gente passou, né, Déia, se a gente for pegar de 2016 para cá, a gente teve uma reforma trabalhista que basicamente acabou com questão de direitos, precarizou e foi uma reforma completamente pró-empresária aí, a mais draconiana possível. E a rede social também levou aí a cabeça aí do jovem aí, eu tô falando que nem velho agora, né? Mas levou para a cabeça do jovem essa mente empreendedora de coach Pablo Marçal, né? Que é basicamente, eu vou ser um self-made man, eu vou trabalhar aí com internet, eu não preciso mais estudar, eu não preciso fazer mais nada, eu vou conseguir aí ganhar dinheiro rapidamente, facilmente. Isso aí meio que está levando um pouco, né, a mentalidade hoje do trabalhador hoje em dia. Então ele é contra direito trabalhista, muitas vezes porque ele tem dó do patrão, ele acha que a reforma trabalhista ajudou, na verdade, porque vai gerar mais emprego, que sindicatos só tiram emprego das pessoas. E a gente está nessa situação, né, Déia? E não gerou, né? Se a gente for parar para pensar, gerou mais emprego? Não gerou mais emprego, né? Então eu acho que isso é muito falta de informação também, né? Muito esse papo de
E vai lá de trás, né? Tudo que você quiser, se você se esforçar, você consegue. Você não consegue. Você não consegue. Um cara que precisa acordar às 5 horas da manhã e trabalhar e estudar à noite, óbvio que ele vai render muito menos do que aquele cara que não precisa trabalhar, que pode estudar o dia inteiro. Não são iguais as oportunidades, né? Então é uma falácia, é uma fantasia esse papo de que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não tem. Se você é pobre, você já começa muito lá atrás e talvez você não chegue nem para conseguir começar onde está aquele cara que tem uma grana. E esse é um ponto, né, inclusive, que a gente fala bastante aqui também. E é uma reflexão super importante, porque essa construção, principalmente com esse crescimento mesmo do pensamento neoliberal, que a pessoa vai ser CEO de si mesma e que todo mundo vai conseguir o sucesso se esforçar. Isso joga nas costas do trabalhador, joga nas costas de quem está ali na batalha, que se ela não se esforçar, se ela não ter sucesso, é porque ela não se esforçou o suficiente. E isso é muito ali oportuno para quem, inclusive, vai explorar essa mão de trabalho, essa mão de obra, essa força de trabalho, Sim. vai realmente se aproveitar desse discurso para explorar cada vez mais essas pessoas. A gente até Sim. trouxe, né, citando esse estudo da FGV, a gente trouxe aí na semana que os maiores autônomos, né, a maior parte dos autônomos ganha até 1 salário mínimo e só 1% ganha mais de 10 salários mínimos. Então essa é a realidade do nosso Brasil. E colocar um discurso dessa forma, que você só não tem sucesso se você não se esforça, é porque você não mereceu, essa falsa meritocracia, né, deixa as pessoas ali adormecidas em relação ao fato que elas saíram às vezes de patamares muito diferentes, pontos de partida muito diferentes. Então essa é uma discussão assim que tem que ser trazida à tona e acho que você tem feito um trabalho bem fantástico em relação a isso, porque coloca na internet mesmo essa discussão, por mais que vou ser alvo de críticas, mas estou colocando um pensamento ali. E isso é muito importante justamente para mostrar essas desigualdades, para jogar luz, né, no aprofundamento dessas desigualdades, inclusive. Eu acho que até a questão da jornada de trabalho também, que tem, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais e vou ser melhor sucedido. Eu fiz um teste na minha empresa da gente trabalhar 4x3. Então, da gente trabalhar de segunda a quinta-feira e ver se ia impactar nas entregas, no que a gente fazia. Dentro da minha área, no meu podcast, não interferiu em nada. Então, a gente segue. Eu mudei na CLT mesmo, a gente alterou o contrato para uma hora a menos e um dia a menos na semana. Então a gente trabalha de segunda a quinta e folga sexta, sábado e domingo. Isso não impactou. E isso também gerou uma discussão boa na internet sobre empresas que poderiam e não poderiam fazer isso. E a gente chegou à conclusão ali, né, debatendo no Twitter, que todas poderiam, porque se você faz uma jornada de 4x3, você acaba criando mais um turno e criando mais empregos, né? Então, mas vai onerar? Vai, é uma questão de reestruturação, talvez que agora ninguém vai querer ter essa discussão. Mas é impossível a gente dizer que é bom para o trabalhador trabalhar 6x1, folgar no domingo. O que ele faz no restante da vida dele, se não só trabalhar, né? Isso também vai gerar um trabalho de boa qualidade? Então, é esse tipo de experimento que eu estou aplicando na minha empresa e que eu acho que levanta boas discussões, né? E está dando certo. Pelo menos até agora está dando certo. É interessante você puxar esse ponto, até porque a gente provavelmente vai ter um problema de desemprego aí estrutural, né? Muita inteligência artificial, cada vez mais mecanizado, e a gente parece que é meio burro, né? Porque a gente parte aí de fazer as pessoas trabalhar mais, sendo que a tendência é que você tenha menos empregos, né? Então, isso aí, desde 1930 já se falava, né? Que tem um texto aí famoso aí de um economista que falava aí que hoje a gente deveria estar trabalhando somente 3 horas por dia, né? O que a gente vê, na verdade, é que a gente tem jornada 6x1, né? Então, basicamente é isso que acontece, né?
Eu acho que a 4x3 seria ideal para todo mundo, porque você cria mais um turno, total mais um turno, mais uma. Você pode contratar mais uma galera para trabalhar, né? Como isso vai impactar na saúde financeira da empresa é uma questão de realmente você reestruturar tudo, né? De ver como vai ser. Mas eu acho que esse arranjo vai chegar uma hora que vai precisar ser feito. E até puxando aí um gancho disso, né, dessa reestruturação e como isso vai impactar na estrutura da empresa, muita gente quer precarizar realmente o máximo, explorar o máximo, então 6x1 com jornada exaustiva, porque quer maximizar o lucro no final das contas a qualquer custo. E normalmente o custo acaba estourando no lombo do trabalhador. A gente sabe, a corda sempre vai romper para o lado mais fraco ali. Então, essa discussão é super importante porque ela também repensa essa lógica, né? Uma lógica que vem muito dessa lógica de mercado que a gente está inserindo, que é o lucro a qualquer custo. Então, vou sempre maximizar meu lucro e eu vou minimizar os meus custos e, com isso, eu vou ali, mais uma vez, ter sucesso, né? O sucesso está às custas de quem? E aí a gente junta com o que a gente estava falando. Quem produziu esse sucesso? Né? Então, é quase uma coisa de redistribuição e de um pensamento diferente da forma de ter lucro, assim. Sim. Outra coisa que eu acho importante a gente abordar é sobre a questão do home office, né? Que agora voltou aí essa discussão com tudo, híbrido, não híbrido, volta, não volta. A gente sabe que isso está muito atrelado também em relação ao mercado imobiliário, né? O que vão fazer com esses prédios comerciais se todo mundo trabalhar home office, né? Moradia. Falta moradia. É muito possível você adaptar prédios comerciais para residenciais e vender essas residências ou fazer programas sociais. Essa não é a questão. Tem como aquecer esse mercado imobiliário, trazendo essa qualidade de vida também para a pessoa que trabalha no escritório, dela poder fugir de 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito. Ah, mas em casa a pessoa não rende tanto. Aí é uma culpa da gestão. Quando você trabalha com entregas, com prazos, não tem como a pessoa não render, né? De repente, o que você quer, trazendo aquela pessoa para o presencial, é exercer uma hierarquia, um poder, né? De repente, ter um acesso ao funcionário que na casa dele ele estaria resguardado, né? E você não teria. O seu acesso tem que ser ao trabalho, a qualidade do trabalho, as entregas. Então, sempre que alguém fala isso para mim, que mas não daria certo o home office, porque eu não vou saber o que ele está fazendo. Como que você não vai saber o que ele está fazendo? Você não é um bom gestor? Você tem que trabalhar com entregas, com prazos, né? Se a pessoa está entregando o que é o trabalho dela no prazo, com uma qualidade, por que você precisa ter essa pessoa embaixo ali dos seus olhos, né? Então, eu acho que a gente tem muita questão ainda para discutir, para chegar num trabalho de qualidade de vida para o trabalhador médio, assim. E passa por tudo isso, passa por jornada de trabalho, por questão de transporte, mesmo que a empresa saiba que ela não vai precisar pagar vale transporte, que ela não vai pagar aluguel de um galpão, de um escritório, por que ela prefere que o funcionário vá para o escritório se ele consegue fazer o mesmo trabalho em casa? Então a gente passa por muitas outras questões ligadas não só ao capitalismo, mas ao exercício do poder também, que eu não sei, a gente tem que, uma hora a gente vai ter que começar a destrinchar isso aí. Mas quando, né? Tô torcendo pelos jovens. Day, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A entrevista foi maravilhosa, tá um sucesso. O chat está falando toda hora. Até os outros jornalistas da casa estão mandando aqui também parabéns aí pela entrevista. Então, só para você dar um bom dia final aí para nossa audiência. Obrigada, gente. Eu adorei participar. Bom dia a todo mundo. Bom almoço, que daqui a pouco é almoço. E fiquem atentos aí aos seus direitos, pelo menos o básico, o mínimo, a gente precisa saber. Então, vai se informar e se você tem direito, questiona, pergunta, não deixa passar. Ótimo, Deia.
Vamos então chamar nossa audiência rapidamente aí para a nossa live aí que a gente vai ter na próxima quinta-feira, dia 5/9, né? 5 de setembro aí, que é aí o jornalismo independente lutando pela verdade, né? Então, a gente sabe que está cada vez maior o nível de desinformação, cada vez maior aí o nível das fake news. Quem sabe aí quando acabar o X aí a gente consegue ter uma melhora em relação a isso. Mas aqui nesse ICL a gente fala sempre a verdade, é um jornalismo independente e é muito importante vocês entenderem o que a gente faz aqui. Então, a gente marcou um bate-papo muito interessante aí com Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Leandro Demore, Roberta Garcia e o Eduardo aí, para falar aí sobre isso aí na próxima quinta-feira, né? Então, gente, o link aí para você entrar aí, para você participar da luta aí com a gente aí, tá aqui embaixo, iclmercado.com.br. Vai lá e se inscreve que vai valer a pena. E agora vocês ficam na sequência com o Rolê ICL, hoje com a Roberta Garcia e o Guga Noblar. Então vocês estão em mais que excelente companhia e a gente volta na segunda-feira, aí sim, para falar do desemprego e dos outros pontos aí que vão sair na segunda. Então vamos ver o que o mercado está esperando. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento liberta.